Tem gente que trabalha a vida inteira, mas nunca vê a cor da riqueza. Parece que o dinheiro escorre pelos dedos, não importa o quanto se esforce. Enquanto isso, há pessoas que prosperam com uma naturalidade quase irritante. E nem sempre são as mais inteligentes ou as que mais trabalham. O que elas sabem que a maioria não sabe: existe um código invisível que transforma pensamentos em dinheiro, energia em prosperidade e propósito em abundância. Napoleon Hill descobriu esse código ao estudar os homens mais ricos da história. Ele percebeu que havia leis mentais e espirituais que criavam riqueza de dentro para fora e que hoje o mundo moderno esqueceu. Trocamos sabedoria profunda por pressa, presença por ansiedade e propósito por distração. E é por isso que tanta gente trabalha duro, mas continua longe da prosperidade que merece. Neste vídeo, eu vou te mostrar esse código perdido, passo a passo. Você vai entender como alinhar a mente, as emoções e as ações para transformar intenção em dinheiro real. Vai descobrir por que a abundância não começa no banco, mas dentro de você. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Em que área da sua vida você mais deseja abundância hoje? Porque hoje, meu amigo, é o dia em que sua mentalidade vai mudar e com ela, a sua realidade. O mais fascinante é que esse código não está reservado apenas para milionários ou grandes empresários. Ele está disponível para qualquer pessoa disposta a treinar a mente, cultivar fé e agir com propósito. Hill provou que até quem parte do zero pode criar riqueza, dinheiro e prosperidade se aprender a pensar de forma certa. Porque riqueza começa como uma semente plantada na mente, e quem cultiva essa semente inevitavelmente colhe abundância. E a grande verdade é que ninguém te contou como aplicar esse código no dia a dia. É sobre pequenas atitudes, palavras, pensamentos e decisões que, somados, criam uma vibração tão poderosa que o dinheiro e as oportunidades começam a aparecer. E é justamente isso que eu vou compartilhar com você neste vídeo, para que finalmente pare de correr atrás da riqueza e passe a atrair a prosperidade que você merece viver. Então, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários qual área da sua vida mais precisa de abundância agora, porque esse pode ser o primeiro passo para transformar completamente a sua realidade. Quando Napoleon Hill começou sua jornada, ele não tinha um manual nas mãos, tinha perguntas. E para buscar respostas, ele entrevistou os homens mais ricos da sua época, como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Não foi só uma curiosidade jornalística, foi uma missão espiritual. Decifrar o que esses homens sabiam sobre riqueza, dinheiro e prosperidade que o resto do mundo ignorava. O que ele descobriu foi um padrão, um código. E não era algo que se ensinava na escola, mas que se transmitia em olhares, atitudes e decisões silenciosas. O curioso é que muitos já tinham lido livros sobre sucesso, mas não mudavam de vida. Por quê? Porque só conhecimento não transforma. O que Hill encontrou foi um código oculto, uma forma de pensar, agir e sentir que criava uma frequência tão poderosa que atraía abundância. Não era mágica, era energia aplicada com precisão. Algo que hoje se perdeu no meio da pressa, das redes sociais e da mentalidade de curto prazo. A sabedoria virou informação, e isso enfraqueceu o poder original. Hill sabia que o segredo não estava nas fórmulas, mas na vibração que cada ação carregava. E talvez o maior erro do mundo moderno seja tentar manifestar riqueza apenas com lógica, sem envolver o espírito. Quando nos afastamos dos fundamentos invisíveis, mente clara, propósito firme, fé inabalável, nos desconectamos do fluxo da prosperidade. É aí que tudo trava, mesmo com muito esforço.
E esse é o ponto de partida para entender que a mente, sim, é o terreno fértil de toda abundância. O mais fascinante é perceber que Napoleon Hill não buscava apenas ensinar técnicas para ganhar dinheiro, mas para viver uma vida de propósito, impacto e liberdade. Ele entendeu que a verdadeira prosperidade vai além do saldo bancário. Ela está ligada à sensação de estar cumprindo algo maior. Quando você se conecta com essa dimensão, o dinheiro passa a ser consequência, não a causa, de um estado interno de abundância. E se hoje parece tão difícil viver essa abundância, é porque estamos distraídos demais. Vivemos bombardeados de informação, mas sem sabedoria prática. Hill nos lembra que, se quisermos riqueza, precisamos silenciar o barulho, reconectar mente e espírito e buscar aquele código perdido. Porque quem domina essa arte descobre que a prosperidade não é questão de sorte, mas de consciência. E é isso que abre caminho para explorar o poder infinito da mente, o verdadeiro campo fértil onde nascem todas as riquezas. Napoleon Hill afirmava com todas as letras: a mente é o ponto de partida de toda riqueza. Não é papo místico nem frase bonita de Instagram, é ciência mental. O que você pensa com força, emoção e clareza começa a se organizar no invisível e mais cedo ou mais tarde se manifesta no visível. O desejo ardente não é só querer algo com força, mas colocar emoção e convicção tão profundas que o universo começa a conspirar. É como se o dinheiro ouvisse o seu chamado. Só que hoje, muita gente pensa rápido demais, com medo demais e sem nenhuma direção definida. A mente virou uma pista congestionada, cheia de pensamentos caóticos que roubam foco e energia. E uma mente caótica não atrai prosperidade, atrai confusão. Se você acorda já ansioso, conferindo notificações, preocupado com contas, está mandando uma vibração de escassez. Um bom começo seria acordar 30 minutos antes, respirar fundo, escrever objetivos e visualizar o dia com sensação de abundância. Hill dizia que a mente sem direção é como um navio sem leme. Até se move, mas vai parar em lugar nenhum ou pior, bate em rochedos. Para criar riqueza, é preciso cultivar pensamentos ricos, disciplinados e organizados. E isso se treina. Um exercício prático é substituir imediatamente qualquer pensamento de medo ou escassez por uma afirmação positiva como: o dinheiro flui facilmente para a minha vida, ou a abundância está em tudo ao meu redor. Exemplos reais mostram isso acontecendo. Gente comum que começou a visualizar pequenas metas, como quitar dívidas, aumentar o salário, atrair clientes, e viu portas se abrindo quase do nada. Não é mágica, é foco mental. Quando você direciona o pensamento, começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas passavam despercebidas. Napoleon Hill enxergou isso ao estudar milionários. Eles treinavam a mente para vibrar na frequência da prosperidade, mesmo nos momentos difíceis. Se você quer riqueza, precisa decidir conscientemente o que planta no seu jardim mental, porque pensamento é semente, e semente cresce. A boa notícia é que qualquer pessoa pode treinar essa força, mesmo que hoje se sinta atolada em problemas. A mente é fértil, mas o que ela vai produzir, escassez ou abundância, depende de você. E é essa mesma mente clara e forte que vai precisar estar conectada a algo maior, um propósito definido. Se existe algo que Napoleon Hill bateu na tecla, foi sobre o poder do propósito definido. Nenhum milionário que ele entrevistou chegou lá por acaso ou por pura sorte. Todos sabiam exatamente o que queriam, quanto dinheiro desejavam, como iriam impactar o mundo e qual seria o preço que estavam dispostos a pagar. Propósito definido não é só ter uma meta, é transformar essa meta em uma obsessão positiva.
É quando riqueza e abundância deixam de ser um "seria bom ter" e viram um "eu vou ter". Energeticamente, quem não tem direção vibra num campo bagunçado. O universo entende que tanto faz, então nada acontece. É como querer chegar a um destino, mas não colocar o endereço no GPS. Quem vive sem propósito vive à mercê do acaso e quase sempre fica parado no mesmo lugar. Eu dizia que clareza cria magnetismo, e magnetismo atrai dinheiro, oportunidades e prosperidade de maneiras que parecem mágicas, mas são pura lei mental. Um exercício simples para quem quer descobrir seu propósito é se perguntar: se eu tivesse toda a riqueza do mundo, o que faria todos os dias, mesmo sem ganhar um centavo? Essa resposta é pista do seu propósito maior. Depois, escreva isso no papel com detalhes. Quanto quer ganhar? Com o que quer trabalhar? Quem quer impactar? Hill sempre recomendava ter tudo registrado, porque o papel não deixa a mente escapar pelas brechas da dúvida. Quer ver um exemplo prático? Gente que define seu propósito como ajudar pessoas a prosperar, começa a atrair oportunidades nessa área. Cursos, parceiros, clientes que precisam exatamente da sua mensagem. O dinheiro passa a ser consequência. Quando o propósito está vivo, até as dificuldades se tornam degraus. Hill via isso nos grandes magnatas. Mesmo quando caíam, levantavam rápido porque sabiam onde queriam chegar. Propósito é GPS emocional e financeiro. Mas de nada adianta ter propósito se você não acredita nele. Porque o próximo passo é o combustível que move tudo, a fé. E Napoleon Hill tinha algo muito importante a dizer sobre como a fé pode transformar ideias em dinheiro e sonhos em realidade palpável. Napoleon Hill não falava de fé como algo religioso ou místico apenas. Para ele, fé era a convicção inabalável de que aquilo que você deseja vai acontecer, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Fé é o ativo invisível que conecta pensamento e realidade. É como se fosse a cola que une o seu propósito ao dinheiro que você quer manifestar. E quem não cultiva fé, vive se perguntando por que a riqueza nunca chega. O grande erro das pessoas é querer ver para crer. Mas no jogo da prosperidade, primeiro você crê, depois você vê. Hill dizia que a fé é construída como um músculo, precisa ser treinada todos os dias. Como? Através de repetição de pensamentos positivos, visualização detalhada dos seus objetivos e, principalmente, emoção. Não adianta repetir frases vazias. Tem que sentir como se aquilo já fosse verdade. É isso que imprime poder vibracional. Por exemplo, se você quer atrair mais dinheiro, não basta dizer "quero ficar rico". Você precisa visualizar o dinheiro entrando na sua conta. Sentir a alegria de pagar suas contas sem esforço. Imaginar o impacto positivo que vai gerar na sua vida e na dos outros. Hill viu milionários que afirmavam diariamente, em voz alta, seus objetivos financeiros. E essa prática os mantinha firmes mesmo quando a realidade parecia desabar. Fé é resistência emocional. Claro, vai ter dia em que tudo parece ir na direção oposta. A grana aperta, surgem problemas, vem o medo. É aí que a fé se revela mais valiosa, porque ela segura você no caminho quando os olhos não conseguem enxergar saída. Hill dizia que quem mantém a fé nesses momentos cria uma força magnética irresistível. E é essa força que abre portas para a abundância e para a prosperidade de verdade. Porque a fé não só atrai dinheiro, ela multiplica. Mas toda essa fé precisa encontrar um lugar seguro onde se ancorar. E é aí que entra o guardião silencioso que decide se você vai viver em riqueza ou escassez. O seu subconsciente. E Hill tinha lições profundas sobre como ele controla a realidade financeira sem que a gente perceba. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é como um cofre secreto.
Lá dentro estão guardadas todas as crenças que você tem sobre dinheiro, riqueza e prosperidade, inclusive aquelas que você nem sabe que carrega. É ele quem determina se você se permite ganhar muito ou se sabota sem perceber. Por isso, às vezes, a pessoa trabalha duro, mas continua no mesmo lugar. Não é falta de esforço, é o subconsciente bloqueando a abundância. O problema é que muitas dessas crenças foram implantadas na infância. Se você ouviu, dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, ou dinheiro só vem com sofrimento, essas frases viraram verdades internas. E o subconsciente faz de tudo para manter você fiel a essas verdades, mesmo que elas estejam te afastando da prosperidade. É por isso que Hill insistia tanto em vigiar os pensamentos, porque cada palavra e emoção é alimento para o subconsciente. A boa notícia é que isso pode ser reprogramado. Começa observando as palavras que você fala automaticamente sobre dinheiro. Troque frases como, isso é muito caro, por eu estou aprendendo a atrair mais riqueza. Hill dizia que o subconsciente é como terra fértil. Tudo o que você planta lá, cresce. Se plantar medo, colhe escassez. Se plantar confiança e fé, colhe abundância. E isso é treino diário. Um exercício poderoso é repetir afirmações positivas antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Diga algo como, eu mereço viver em abundância. O dinheiro flui livremente na minha vida. Faça isso com emoção, como se já fosse verdade. Outra prática é visualizar seu objetivo alcançado, sentindo a alegria como se fosse real. Hill via isso transformar vidas. Gente simples começava a ver oportunidades surgirem do nada. Mas Hill também falava que existe uma força ainda mais intensa dentro de nós, capaz de mudar não só o subconsciente, mas de mover montanhas na vida financeira. Uma força que, se bem canalizada, pode virar combustível criativo e abrir caminhos para riqueza, prosperidade e dinheiro. E é sobre isso que fala o misterioso princípio da transmutação do desejo. Pouca gente sabe, mas Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro à transmutação do desejo. Ele descobriu que as energias mais intensas que temos, como o desejo sexual, a raiva, o medo ou até a ansiedade, podem ser transformadas em poder criativo. Não é sobre reprimir emoções, mas canalizar essa força para algo maior. Hill acreditava que essa energia, se bem direcionada, era capaz de gerar riqueza, dinheiro e prosperidade em níveis extraordinários. Pensa comigo, já reparou como, quando você está tomado por desejo ou por raiva, tem uma energia quase inesgotável? O segredo é usar isso de forma inteligente. Em vez de desperdiçar essa força com distrações ou explosões emocionais, você pode colocá-la em criar um negócio, estudar algo novo ou liderar um projeto. Hill estudou homens como Thomas Edison e Henry Ford, que usavam essa energia para manter foco e gerar ideias brilhantes. Um exemplo prático: se sentir um pico de ansiedade antes de uma reunião importante, pare e respire. Pergunte a si mesmo: como posso usar essa energia para ser mais convincente ou criativo agora? Essa pequena pausa pode transformar nervosismo em presença magnética. Hill via isso em pessoas que, mesmo sob pressão, conseguiam falar com autoridade e transmitir confiança. E essa confiança sempre atrai dinheiro e oportunidades. Muitos líderes e milionários tinham consciência disso, mesmo sem saber colocar em palavras. Eles transformavam impulsos fortes em determinação, magnetismo e persistência. Não é mágica, é biologia e mente trabalhando juntas. Hill entendia que a abundância começa quando aprendemos a governar nossas emoções mais intensas. Quem domina isso passa a vibrar numa frequência tão poderosa que riqueza, dinheiro e prosperidade parecem surgir como consequência natural.
Mas Hill alertava. Mesmo dominando essa energia, é preciso persistir, porque a vida vai testar o quanto você realmente deseja a sua prosperidade. É nesse ponto que entra o princípio que separa quem desiste de quem conquista tudo, a alquimia da persistência. E é sobre essa força silenciosa que vamos falar agora. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas desiste bem na porta do ouro. Elas chegam pertinho da riqueza, da abundância e do dinheiro, e largam tudo porque o caminho ficou difícil. É quase como se o universo perguntasse: você quer mesmo isso ou só está brincando? E só quem passa por esse teste com fé e propósito firme consegue colher prosperidade verdadeira. Persistência, para Hill, não é só esforço físico, é resistência espiritual. O curioso é que muitos acham que persistência significa trabalhar até cair. Mas não é bem assim. Persistência é continuar sim, mas com estratégia e fé. É ter a capacidade de se levantar 1, 2, 10 vezes, cada vez mais focado. Hill via isso nos milionários que entrevistou. Eles não eram necessariamente os mais inteligentes, mas eram obstinados. E isso criava um campo magnético tão forte que atraía oportunidades inesperadas. Se você quer cultivar essa força, comece pequeno. Escolha um objetivo relacionado à sua prosperidade, mesmo algo simples, e prometa a si mesmo que vai cumpri-lo todos os dias, sem falhar. Pode ser estudar 30 minutos sobre investimentos, gravar vídeos para o seu negócio ou repetir afirmações sobre riqueza. A consistência, mesmo pequena, molda o subconsciente, e um subconsciente treinado é um servo fiel na busca pelo dinheiro. Hill contava histórias de homens que perderam tudo e reconstruíram suas fortunas porque não aceitaram desistir. A diferença não era sorte, mas persistência. E quando persistência se une à fé e ao propósito definido, cria-se uma energia quase indestrutível. Quem vibra nessa frequência começa a ver portas se abrindo onde antes só havia muros. A prosperidade começa a responder a quem se prova merecedor pelo simples ato de não desistir. Mas até a persistência precisa do ambiente certo para florescer. Porque ninguém consegue caminhar sozinho o tempo todo. Hill descobriu que existe um fator poderoso que pode multiplicar ou sabotar sua riqueza: o círculo de influência. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Napoleon Hill dizia que ninguém se torna rico isolado do mundo. O círculo de influência, ou seja, as pessoas com quem você mais convive, têm impacto direto sobre sua riqueza, seu dinheiro e sua prosperidade. Se você vive cercado de quem reclama da vida, acha que dinheiro é sujo ou que a abundância é só para poucos, é questão de tempo para você começar a pensar igual. Nossa mente absorve vibrações o tempo todo, seja para cima ou para baixo. O interessante é que Hill observou que todos os milionários tinham algo em comum. Cercavam-se de pessoas positivas, ambiciosas e visionárias. Ele chamou isso de mastermind, a união de mentes que gera uma inteligência maior. Não precisa ser um grupo formal, cheio de regras. Pode ser um amigo que sonha grande, um mentor virtual ou até o conteúdo que você consome. O importante é alimentar a mente com ideias de prosperidade, riqueza e abundância. Quer um exercício prático? Faça uma lista das 5 pessoas com quem mais convive. Pergunte a si mesmo: elas te elevam ou te puxam para baixo? Se a resposta for negativa, não precisa cortar ninguém da sua vida, mas limite o tempo e a energia que dedica a quem só espalha medo e escassez. Substitua por livros, podcasts ou vídeos de pessoas que falem sobre riqueza de forma leve, natural e inspiradora. Isso sozinho já começa a mudar sua vibração. Hill dizia que quem vive num ambiente de pessimismo não consegue enxergar oportunidades, mesmo que elas estejam debaixo do nariz.
Por outro lado, quando você vive cercado de quem fala de dinheiro com naturalidade, começa a achar normal querer mais. E isso é poderoso, porque riqueza não é só saldo bancário, é estado mental. E esse estado mental é altamente contagioso. Escolha com sabedoria quem anda ao seu lado, mas de nada adianta ter um círculo incrível se você não leva tudo isso para ação. Porque o conhecimento sem prática não enche a conta bancária. E Hill sempre foi claro: o que separa quem pensa em enriquecer de quem realmente enriquece é a ação inspirada. E é sobre como agir com visão e propósito que vamos falar agora. Napoleon Hill sempre dizia: pensar sem agir é sonhar acordado. Mas agir sem estar alinhado por dentro é correr em círculos. Ação inspirada é o ponto em que propósito, fé e clareza mental se encontram. É quando você se move não só porque tem que fazer, mas porque algo dentro de você sabe que aquele é o próximo passo certo. E quando isso acontece, o universo parece conspirar a favor e a prosperidade começa a fluir. Muita gente acha que está agindo muito, mas na verdade está só se ocupando. É a diferença entre movimento e progresso. Hill falava que ação inspirada não é trabalhar feito louco, mas trabalhar com intenção. Antes de qualquer grande passo, ele recomendava silenciar a mente e perguntar: isso me aproxima ou me afasta da riqueza que eu quero? Essa pergunta simples pode poupar anos de esforço desperdiçado. Um exemplo prático. Antes de sair vendendo qualquer coisa, sente-se e visualize quem você quer impactar. Sinta o valor do que está oferecendo. Imagine as pessoas felizes com o resultado. Essa vibração cria uma força invisível que atrai clientes, parceiros e dinheiro. Hill viu isso acontecer repetidas vezes. Quem age alinhado com propósito não só trabalha menos, mas multiplica resultados. Ação inspirada também é ter coragem de dizer não. Muitas oportunidades aparecem, mas nem todas estão alinhadas ao seu propósito. E dizer sim para tudo é a receita certa para se perder. Hill via milionários que protegiam seu foco como se fosse ouro, porque sabiam que cada ação precisa somar rumo à prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro entrando, mas energia bem direcionada para criar abundância real. No fim das contas, Hill ensinava que tudo o que está no invisível precisa ser trazido para o mundo real. Pensamentos, emoções, planos. Nada disso paga contas sozinho. É preciso agir, mas agir com visão, não só por medo ou desespero. E quando você aprende a unir mente, emoção e ação, cria um campo magnético tão forte que riqueza, dinheiro e oportunidades passam a te procurar. E é isso que separa quem só sonha de quem realmente vive na abundância. Napoleon Hill descobriu que um traço comum entre os homens mais ricos era a capacidade de decidir rápido e mudar lentamente. Gente próspera não fica eternamente pesando prós e contras. Sente o impulso, avalia, decide e age. Quem hesita demais perde oportunidades que não voltam. Porque a indecisão cria uma vibração de dúvida que repele dinheiro e prosperidade. Decidir rápido é sinal de fé e confiança no próprio poder criador. O medo de errar paralisa muita gente, mas Hill dizia que errar rápido é melhor que não fazer nada. Cada decisão é um passo em direção à clareza. Mesmo as escolhas que não dão certo trazem lições que valem mais do que anos de estudo. Quem busca riqueza precisa treinar a mente para escolher, mesmo sem todas as garantias. Porque a prosperidade recompensa quem tem coragem de dar o primeiro passo. Um exercício prático é começar pelas coisas pequenas. Escolha de forma rápida o restaurante, a roupa, o projeto que vai priorizar. Crie o hábito de agir sem ficar eternamente refletindo. Hill via que os milionários tinham essa energia decidida até nas mínimas coisas.
E isso criava uma aura de liderança que atraía respeito, oportunidades e dinheiro. A indecisão nasce da falta de propósito ou da ausência de fé. Quando você tem claro o que quer, decidir fica fácil. A mente já sabe qual direção escolher. Por isso, quem trabalha seu propósito definido e cultiva a fé firme, começa a sentir as decisões fluírem com naturalidade. E cada decisão acertada aumenta ainda mais sua vibração de abundância. Mas mesmo a decisão mais rápida precisa estar baseada numa energia elevada. Porque sem energia, até a melhor decisão morre na gaveta. E é por isso que Napoleon Hill também falava tanto sobre proteger e elevar a vibração pessoal, algo fundamental para criar riqueza, dinheiro e prosperidade. Hill dizia que cada pessoa emite uma frequência energética e que essa vibração é a responsável por atrair ou repelir riqueza, dinheiro e prosperidade. Não adianta só pensar positivo, se por dentro você vibra medo, escassez ou raiva. O universo responde ao seu campo vibracional, não apenas às suas palavras. Por isso, cultivar uma vibração alta é tão vital quanto ter objetivos claros. Nossa vibração muda com pensamentos, emoções, ambiente e até alimentação. Hill observava que os milionários protegiam suas emoções como quem guarda um tesouro. Evitavam pessoas negativas, notícias que roubavam energia e até certos lugares que pesavam o clima. Quem quer prosperidade precisa tratar sua energia como capital precioso, porque energia alta atrai abundância quase automaticamente. Quer saber como elevar sua vibração? Comece identificando o que te faz sentir bem: música, meditação, leitura inspiradora, exercício físico. Tudo isso eleva a frequência mental e emocional. Hill via que momentos de silêncio e visualização criavam ondas mentais tão poderosas que literalmente mudavam o rumo dos acontecimentos. Prosperidade não nasce só do trabalho físico, nasce da energia que você emite. Um exemplo prático. Antes de entrar numa reunião importante, pare um minuto e respire profundamente. Visualize a situação fluindo perfeitamente e sinta gratidão antecipada pelo resultado. Isso muda completamente sua presença. A vibração elevada não só abre portas, como faz você enxergar caminhos que, em estado de ansiedade, ficariam invisíveis. Mas manter essa vibração alta exige disciplina diária. E Hill sempre lembrava que disciplina não é prisão, é liberdade. Porque quem domina seus hábitos e suas rotinas, constrói dia após dia a ponte entre pensamento e dinheiro. E é sobre essa força silenciosa dos hábitos que vamos falar agora. Napoleon Hill afirmava que a disciplina é o elo invisível entre desejo e realização. Desejar riqueza é fácil, mas é a disciplina que coloca tijolo por tijolo na estrada até a prosperidade. A maioria das pessoas falha não porque não tem talento, mas porque não consegue repetir ações simples todos os dias. Hill via que os milionários tinham rituais sagrados, horários, hábitos, rotinas, que juntos criavam riqueza inevitável. Disciplina não é rigidez sem alegria. É o compromisso diário com o que importa. Quem quer abundância precisa cuidar do corpo, da mente, do dinheiro e das emoções com o mesmo zelo. Hill dizia que até a fé e a visualização só funcionam se praticadas constantemente. A mente precisa de repetição para acreditar, e é na disciplina que essa repetição acontece. Quer um exemplo? Hill sugeria começar o dia lendo algo inspirador, escrever objetivos com clareza e repetir afirmações positivas. Isso dura 15 minutos, mas molda o dia inteiro. Outro hábito poderoso é revisar as metas antes de dormir. O subconsciente fica trabalhando nelas enquanto você descansa.
Pequenos hábitos geram grandes fortunas porque criam foco e eliminam dispersão. Muitos acham disciplina chata, mas ela é liberdade disfarçada. Quando tudo está sob controle, sobra tempo para criar, inovar e aproveitar a vida. E Hill sabia que disciplina não é viver sem prazer, é viver com intenção. É essa disciplina silenciosa que sustenta a riqueza quando ela chega. Sem ela, até quem enriquece rapidamente acaba perdendo tudo. Mas para essa disciplina ter resultados grandiosos, ela precisa estar alinhada a algo maior. Porque no fim, não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre usar essa riqueza para criar impacto, liberdade e uma vida cheia de propósito. E é justamente isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem verdadeiramente prospera. Agora que você conheceu os princípios que Napoleon Hill revelou e que o mundo esqueceu, fica uma pergunta: o que vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas ideias se perderem como mais um vídeo que você assistiu? Ou vai começar a aplicar, nem que seja um pequeno passo por dia? Porque a riqueza não vem só para quem sabe. Ela vem para quem age, para quem mantém a fé, mesmo quando não enxerga resultados, e para quem persiste quando todo mundo desiste. Se lá dentro do seu peito existe uma voz dizendo que você nasceu para mais, não ignore esse chamado. Começa pequeno, mude seus pensamentos, observe suas palavras, defina um propósito firme e escolha com cuidado quem caminha ao seu lado. São passos simples, mas de um poder gigantesco, porque prosperidade, dinheiro e abundância não são obra do acaso, são o resultado direto de quem decide viver de forma consciente. E se hoje alguma parte de você se acendeu, saiba que já está vibrando numa frequência nova. Uma frequência que atrai oportunidades, ideias e pessoas certas. Porque a verdadeira prosperidade começa no instante em que você muda por dentro. E quando isso acontece, meu amigo, tudo ao seu redor começa a mudar também. Me conta aqui nos comentários. Qual desses princípios você vai colocar em prática primeiro? Quero saber qual parte da sua vida está pedindo mais abundância agora. E se esse vídeo te fez pensar diferente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada para construir não só dinheiro, mas uma vida cheia de propósito, liberdade e prosperidade de verdade. Porque quem decide mudar, muda tudo.